Então, pessoal, eu tenho certeza que vocês já observaram que um fenômeno muito comum dos médicos ao lidar com um paciente que seja portador de uma doença renal crônica em fase avançada ou já em terapia de substituição renal, comumente há um certo niilismo terapêutico, ou seja, uma certa resistência em iniciar terapias que são rotineiramente validadas para pacientes sem alterações da função renal. Isso, em última análise, se reflete na mortalidade desses pacientes. A principal causa de morte dessa população, com certeza, é a doença cardiovascular, a semelhança do que ocorre na população geral. No entanto, pacientes que têm DRC dialítica, que apresentam eventos coronarianos, com frequência são menos sintomáticos ou mesmo assintomáticos. Estabelecer o diagnóstico desta condição num momento de emergência. E existem vários estudos nessa população demonstrando que mesmo quando estes pacientes recebem um diagnóstico, eles frequentemente não são submetidos à terapia clínica específica que seria indicado para um paciente da população geral sem alteração da função renal, ou mesmo quando há uma indicação de uma abordagem invasiva de reperfusão coronariana por angioplastia, essa é levada menos a cabo do que num paciente que não tem alteração da função renal. Então, de uma maneira geral, a mortalidade cardiovascular na população geral melhorou substancialmente nos últimos 25 anos. Mas na população com DRC dialítica, ela permanece de modo similar ao que se observava na última década. Tem sido desenvolvido vários ensaios clínicos randomizados tentando estudar as características específicas da doença cardiovascular nesta população, visto que, se somando aos fatores de risco tradicionais, nós temos fatores de risco específicos, tanto relacionados à uremia como não relacionados à uremia. E, de um modo geral, o que se utiliza atualmente é uma extrapolação dos dados de doença cardiovascular que temos na população geral. Mas na maior parte dos ensaios clínicos randomizados de doença cardiovascular se excluiu a população dialítica ou a função renal foi pobremente descrita. Então, essa extrapolação até certo ponto não é feita com uma forte evidência científica, ela é feita com evidência científica de baixa qualidade, principalmente amparada em estudos observacionais, retrospectivos ou com base na experiência de especialistas. Porém, a evidência preliminar, observando esses dados observacionais, é que as medidas que são recomendadas para a população geral, de um modo geral, também causam impacto na mortalidade cardiovascular na população em diálise. Então, não se justificaria o niilismo terapêutico que nós observamos nessa população. Ela deve ser, na verdade, mais intensamente investigada, mais intensamente tratada, visto possuir muitas vezes um risco cardiovascular que pode ser 100 vezes maior do que aquele observado na população geral. Então, na verdade, a população de maior risco, que é a população com DRC dialítica, tende a ser a mais negligenciada nesse tipo de observação, ou na abordagem para avaliar e tratar a doença cardiovascular. Nós sabemos que a perda de função renal ela é um forte preditor independente de mortalidade por todas as causas e de mortalidade por causa cardiovascular. De um modo geral, nós observamos que quanto mais avançado o estágio de DRC do paciente, maior o risco cardiovascular que ele apresenta e maior o risco de óbito. Foi realizado um estudo pela KDIGO que aferia justamente esse tipo de avaliação, onde os pacientes eram classificados em DRC estágio 1, 2, 3, 4 e 5 de acordo com a sua taxa de filtração glomerular. E também quanto ao grau de albuminúria, albuminúria maior que 300 mg, entre 30 e 300 mg e menor que 30 mg dia.
E o que se observou foi que quanto mais avançado é o estágio da DRC do paciente, maior o risco relativo de morte por todas as causas e de morte por causa cardiovascular. E quanto mais avançado também a perda de albumina na urina do paciente, também maior o risco de morte por todas as causas e por causa cardiovascular. Então, de uma maneira geral, a condição de maior risco para a morte por causas gerais ou cardiovascular seria a doença renal em estágio terminal, ou seja, estágio 5, com albuminúria maior que 300 mg dia. Teria um risco elevado de óbito. De uma maneira geral, incompreensível, visto que, na verdade, a albuminúria ela reflete de uma maneira geral a saúde endotelial do organismo. Ou seja, quando o endotélio está mais doente, ele fica mais predisposto à vasoconstricção, à ativação inflamatória, à oxidação, fica mais protrombótico, ocorrendo de uma maneira geral uma maior incidência de evento cardiovascular e cerebrovascular. A microalbuminúria não é nada mais do que uma maneira de checar a saúde endotelial renal. Se a saúde endotelial renal está afetada, comumente os mesmos fatores que a está afetando nos rins também está causando comprometimento sistêmico do endotélio. Daí, na verdade, nós temos sempre em mente que o paciente com DRC, quanto mais avançado o estágio, maior a perda de proteína na urina, temos que observar esse paciente quanto ao risco de evento cardiovascular. Inclusive no paciente com DRC em estágio inicial, a maior probabilidade é que morra de causa cardiovascular do que venha a desenvolver doença renal em estágio terminal. Ou seja, a maior parte desse paciente não vai acabar entrando em diálise porque vai ir a óbito de uma causa cardiovascular antes da ocorrência desse evento, o que de modo algum é preferível.